Galera, é o seguinte, os gráficos de Resident Evil Requiem. É sobre isso que a gente vai falar hoje, usando aquele trailer que foi um tanto impactante como base. O trailer é curto de fato, mas dado o histórico da Capcom e as novas promessas da empresa para o futuro, tem bastante coisa para falar aqui e até mesmo para especular sobre como o jogo vai se apresentar na versão final e que tipo de mecânica ele pode trazer. Eu sei, você também ficou espantado quando viu que nós voltaríamos para Raccoon City em Resident Evil Requiem. Uma Raccoon City que, diga-se de passagem, tá bem mais destruída do que a primeira vez que a gente a visitou em jogos como Resident Evil 2 ou Resident Evil 3. Só que essa mesma Raccoon City totalmente destruída que pode revelar muito de como o próximo jogo pode se comportar tecnicamente. Então presta atenção no que eu vou falar de agora em diante. Aqui vamos ter pela primeira vez um Resident Evil que de fato está sendo feito levando em consideração exclusivamente a atual geração de consoles. E nesse meio acho que talvez a gente tenha esquecido algumas informações importantes que precisam ser consideradas. Em 2023, a Capcom repetiu algo que ela havia feito por volta de 2017. Ela anunciou um novo motor gráfico. Em 2017, ela introduziu a RE Engine, que ficou extremamente popular dentro da indústria graças ao foco fotorrealista do motor gráfico, que foi muito bem representado por Resident Evil 7, diga-se de passagem. Assim, seguindo essa filosofia, 6 anos depois, ela apresentou a Rex Engine, que é definida como RE Next Engine, ou seja, a sucessora da RE Engine. A ideia desse motor gráfico, segundo a própria Capcom, é basicamente conseguir ampliar a escala dos projetos. Uma escala que pode estar atrelada não apenas ao uso do poder dos consoles atuais de maneira mais devida e adequada, sem amarras na geração passada, já que o motor anterior foi desenvolvido em cima da base da 8ª geração, mas também em nível de extensão de mundo. De acordo com a Capcom, as implementações desse novo motor gráfico seriam implementadas aos poucos dentro da própria RE Engine, gradativamente. Não existem confirmações oficiais pelo que eu pesquisei, mas considerando isso e a proposta de escala de cada um deles, jogos como Monster Hunter Wilds, com seu mundo extenso e povoado de criaturas, representando um salto significativo para a franquia dentro desse sentido, e Dragon's Dogma 2, que tem mais ou menos a mesma ideia que ele, são jogos que podem ter começado a receber essas implementações gradativamente dentro da RE Engine para se comportar do jeito que eles se comportam com esse mundo mais extenso. E claro, se isso está sendo feito em etapas, é um tanto óbvio que o Resident Evil 9 vai ser o avanço mais expressivo usando o motor gráfico, porque ele vai representar a próxima etapa de implementação desse avanço, o que parece que inclusive o trailer deixa bem claro na apresentação. A diferença do que a gente viu em nível de detalhes em todos os sentidos quando a gente compara o trailer de Resident Evil 9 e os outros dois jogos é assustadora, e já que o motor tem a proposta de aumentar a escala, a gente pode intensificar as nossas especulações antes de falar de qualquer parte técnica. Acho que todo mundo, ou quase todo mundo, ficou a par dos rumores mais populares que envolviam Resident Evil Requiem, certo? Rumores esses que envolviam Leon ser protagonista do game ou o jogo se passar num cenário de mundo aberto. Nada disso está confirmado ainda, mas dada a ideia dessa nova fase da RE Engine e os últimos jogos em que ela foi implementada, como esses jogos se comportam, qual a estrutura de mundo deles, olhando por esse viés faria um certo sentido explorar Raccoon City numa espécie de mundo aberto dessa vez. Agora, a cidade está praticamente embaixo dos escombros. Isso faria com que, mesmo que a gente conheça cada canto daquele lugar nas nossas memórias mais antigas, ainda tivéssemos uma sensação de novidade bem grande. Com exceção da parte frontal da RPG, a delegacia tão emblemática, outros takes do trailer estão irreconhecíveis, e são takes de locais que a gente já explorou nos últimos remakes. Não querendo dar força para rumor, porque existe um contraponto desse argumento que eu já vou comentar, mas abraçar essa ideia e usar a oportunidade da proposta do novo motor gráfico seria interessante, porque poderia, além de saciar o que nós gostaríamos de ter visto no remake de Resident Evil 3 ou algo próximo daquilo, também trazer uma nova forma de jogar um game da franquia. Se você não sabe, inclusive, essa não seria a primeira tentativa da Capcom de deixar a gente num cenário minimamente mais amplo. O primeiro Resident Evil 3 é um jogo que te dá uma certa liberdade para explorar a cidade, até pelo menos metade dele, e funcionou muito bem, porque junto da extensão da cidade existiam eventos aleatórios acontecendo ali. Mesmo que a gente estivesse numa cidade apocalíptica, era uma cidade ainda, de certa forma, viva. Como o remake não conseguiu reproduzir esse feeling, Resident Evil 9, dentro desse viés, poderia fazer isso. É óbvio que por ser um jogo de terror, existem limitações no que pode ser um mundo aberto, mas por que não fazer algo similar ao que The Last of Us Part 2 fez em Seattle, por exemplo? Você explorava livremente o local, sem qualquer responsabilidade com a missão, e era divertido, porque você tinha que estar ali buscando por recursos dentro de prédios abandonados, ao mesmo tempo em que tentava sobreviver.
sobreviver. Agora imagine fazer isso numa Raccoon City completamente dizimada. Eu gosto dessa ideia, mas a gente também precisa lembrar que esse jogo está sendo dirigido por ninguém menos que Koji Nakanishi, e se você não sabe quem é ele é o mesmo diretor de jogos como Resident Evil 7 e Resident Evil Revelations, ou seja, ele é o responsável por reestruturar a franquia de volta para o sucesso, porque se não fossem esses dois jogos, a gente sabe que talvez a gente não tivesse o retorno do Survival Horror dentro da saga. Então, esse é o grande contraponto, porque esses dois jogos são jogos muito mais nichados em tamanho de mapa, são jogos mais claustrofóbicos, eles se concentram no horror, mas muito dentro dessa escala. Então, isso pode ser um argumento pra gente não ter um jogo de escala maior, muito pelo contrário, um jogo de escala menor. Então já aproveita e deixa no campo dos comentários o que você acha a respeito desse tipo de pensamento. Mas de todas as formas, eu preciso dizer que eu também gosto de como o trailer apresenta a cidade nesse abandono pela quantidade de destruição que foi causada pelo míssil que atingiu ela no terceiro jogo, o que inclusive pode ter ligação direta com o potencial do novo motor gráfico. Vocês repararam na quantidade de objetos que aparecem em cena? Repararam no nível de detalhamento que cada um desses objetos destruídos tem? Se a gente voltar um pouco na linha do tempo da franquia e pegar o próprio Resident Evil 4 Remake, a gente não vai encontrar assets tão detalhados quanto os que nós estamos vendo aqui no trailer. Os takes são curtos e transitam de um para outro muito rápido de fato, mas nas cenas abertas, outro detalhe que impressiona é que o número de elementos em tela a uma longa distância também é bastante impressionante. Mesmo que a gente esteja com um ângulo de visão bastante aberto e isso possibilitando que a gente veja o cenário de uma forma muito mais completa, a gente consegue ver que é tudo muito povoado por elementos. Isso não quer dizer necessariamente sobre o uso da capacidade dos consoles atuais, mas sim sobre como o motor gráfico novo está mais voltado para esses cenários em larga escala a ponto de conseguir povoá-los. Por outro lado, se a gente quiser ser mais específico, em um outro momento a gente consegue ter uma ideia melhor de como a densidade de elementos parece estar num outro nível por aqui. Dá até mesmo para iniciar a discussão sobre o Ray Tracing estar ou não presente no trailer e em que parte ele aparece. Seguinte, uma sala de reportagem investigativa é sempre cheia, sempre bagunçada. Digo isso para vocês com base na minha própria experiência como jornalista. Você vai tomando anotações de diversas coisas, você tem ideias de diversas coisas e tá sempre analisando diversas coisas. Isso gera anotações, gera livros. Então aqui a gente consegue ter essa representação da melhor maneira possível. A sala que a gente está vendo aqui, para poder representar essa ideia, para poder mostrar essa bagunça, faz o uso de uma quantidade bem grande de assets para poder evidenciar isso. Não é como se os objetos estivessem ali de enfeite. Graças ao número de detalhes, mesmo com essa quantidade um tanto absurda de objetos em cena, a sensação que a gente tem é que cada um desses objetos tem uma finalidade para estarem ali. É como se eles fossem parte importante de fato do mundo do jogo. Não à toa, do movimento do teclado até os livros caindo no chão, tudo reage tão realisticamente bem que chega a assustar. E sim, talvez se a gente tivesse começado a falar do trailer nesse tipo de parte, isso ia parecer pouca coisa. Mas o que eu quero que a gente pense é como isso parece estar sendo levado para um mundo maior que essa sala, que é o mundo de Raccoon City. Ainda que o jogo não seja de mundo aberto ou nem mesmo apresente algo como Seattle de The Last of Us, é impressionante a gente ver o número de objetos inseridos e o número de detalhes que eles recebem, independentemente da escala da cena que a gente esteja vendo. Seja num cenário como Raccoon City ou até mesmo numa sala de investigação, é incrível o comportamento desses objetos e como eles são representados. E bater nessa tecla é fundamental porque nos jogos anteriores que tiveram ênfase também na geração do PS4, nós não encontrávamos essa densidade alta de objetos, o que parece então que tivemos um avanço significativo. Então, agora, dessa parte em diante, nós temos o nosso primeiro contato com a protagonista confirmada do jogo, Gracie Ashcroft, e junto dela aparece seu superior. Como a luz penetra na pele dos modelos, ou como as expressões faciais são impressionantes, não é uma grande novidade, ainda que a gente precise reconhecer que houve um avanço aqui. A Unreal Engine, desde a primeira aparição, já tinha mostrado que era capaz de fazer coisas assim pra gente. Então agora, em um jogo desenvolvido com exclusividade na atual geração, era isso que a gente esperava, um avanço mais significativo. O que eu acho que a gente precisa pontuar aqui, no entanto, é que esse é um motor gráfico focado em 60 quadros por segundo, e é aí que a discussão fica um pouco mais intrínseca. Vocês devem ter reparado no cabelo da personagem principal, certo? A Capcom é muito boa nisso usando a Unreal Engine. É só lembrar para como o cabelo do Leon era bem representado mesmo na versão de PS4 do Resident Evil 4 Remake. A versão de PS4 daquele jogo podia ter inúmeros problemas, texturas problemáticas, pop-in ao longo do cenário, mas o modelo do personagem, em especial o cabelo dele, definitivamente não era um deles. Então, como já era de se esperar, parece que aqui houveram
alguns upgrades. Upgrades esses que permitem cenas como essa da Grace virada de ponta cabeça. Os fios reagem realisticamente a isso e contam com a renderização individual com física aplicada, ou seja, cada parte do cabelo tem sua própria física ainda dentro dessa movimentação um tanto mais dificultosa por conta da gravidade. No entanto, o que chama nossa atenção aqui e direciona a gente para os 60 quadros por segundo são alguns artefatos que aparecem nesses cabelos. Elementos finos são sempre mais difíceis de serem renderizados, e sim, artefatos aparecerem nele podem indicar que o jogo não vai usar uma resolução nativa. De uma forma geral, não atingir o 4K ou o 1440p nativamente não seria uma grande novidade mesmo para um motor gráfico novo, porque tem sido o padrão da indústria. Por isso, a ideia aqui não é criticar o uso ou não uso de uma técnica de reconstrução, mas sim lembrar que o uso dela pode ser primordial para como o jogo vai performar no resultado final, principalmente se ele tiver Ray Tracing. O Ray Tracing da RE Engine não tem um histórico muito bom, na verdade eu diria que ele beira a esquisitice. No Resident Evil Village, por exemplo, algumas superfícies tinham reflexos com a técnica e os cenários faziam o uso dela também para iluminação global. Por outro lado, Resident Evil 4 Remake usou a iluminação global pré-calculada e aplicou o recurso apenas para os reflexos em algumas superfícies. Então foi um passo para trás se a gente considerar que o Resident Evil 4 Remake chegou depois de Resident Evil Village e não veio usando a técnica tão bem como ele. Quando a gente olha para Resident Evil Requiem, então, existem dois momentos que podem indicar o uso da técnica nos reflexos, mas isso não é garantia de que esses reflexos vão estar presentes, principalmente se a gente lembra desse histórico. O primeiro é a cena em que o reflexo da tela aparece nos óculos de Grace, e o segundo momento é a cena do corredor, que tem poças d'água refletindo o cenário. Então, num cenário hipotético, imaginando que o jogo por si só já seja um avanço técnico quando comparado aos outros, e ainda por cima tenha Ray Tracing, usar uma técnica de reconstrução para melhorar a quantidade de pixels e manter uma taxa de quadros por segundo em 60 fps não vai ser nenhuma surpresa. O grande problema é que existe muita instabilidade no Ray Tracing quando o assunto é a RE Engine, e essas duas partes que o trailer mostra pra gente que parece estar acontecendo com Ray Tracing, pode estar acontecendo com qualquer outra técnica e está sendo feito apenas para enganar a gente. Ou seja, o cenário de instabilidade quando o assunto é o Ray Tracing na RE Engine ainda existe. Por exemplo, Monster Hunter Wilds só tem um recurso no PS5 Pro e é aplicado apenas nos reflexos. A iluminação global do jogo é pré-calculada como em Resident Evil 4 Remake, independentemente de você escolher o console base ou o profissional. O que eu tô tentando fazer aqui é dizer que existe essa possibilidade, mas tão importante quanto isso, o que eu tô tentando fazer aqui é usar a parte técnica pra gente especular qual vai ser o comportamento do game e principalmente qual vai ser a escala dele. Para mim, essa é a maior pergunta que a gente precisa se responder, dados os rumores que a gente recebeu. Mas deixa aí no campo dos comentários como que você acha que Resident Evil Requiem vai se comportar. Você acha que ele vai ser um jogo de mundo aberto ou um jogo mais nichado? Você acha que Koji Nakanishi vai se manter dentro da esfera de Resident Evil 7 e de Resident Evil Revelations, ou agora ele vai expandir usando os recursos da RE Engine? Deixa aí que eu quero saber o que você pensa sobre. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.